15 curiosidades sobre Mato Grosso que você não sabia. Quando as pessoas pensam em Mato Grosso, a primeira imagem que vem à cabeça é soja, fazenda e desmatamento. Mas o que quase ninguém sabe é que esse estado esconde segredos geográficos, históricos e culturais que colocam o Mato Grosso num nível completamente diferente do que qualquer pessoa imagina. Prepare-se para ver esse estado com outros olhos, porque o que vem a seguir vai te surpreender do início ao fim. Mato Grosso é o único lugar do planeta onde 3 dos maiores biomas do mundo se encontram dentro de um mesmo território. A Amazônia, o Cerrado e o Pantanal dividem espaço dentro das fronteiras do estado, criando uma diversidade ambiental sem paralelo no mundo inteiro. Nenhum outro lugar na Terra concentra simultaneamente a maior floresta tropical, a mais rica savana tropical e a maior planície alagável do planeta em um único estado. Essa combinação cria uma biodiversidade tão extraordinária que cientistas de todo o mundo escolhem Mato Grosso como destino de pesquisa. Estima-se que mais de 40% de todas as espécies de animais vertebrados do Brasil podem ser encontradas dentro dos limites do Mato Grosso, um número que coloca o estado entre os territórios de maior riqueza biológica do planeta. O Pantanal Mato-Grossense é considerado a maior área úmida contínua do mundo, com uma extensão que impressiona qualquer pessoa que tenta compreender sua dimensão. São aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados de planície alagável, o que significa que o Pantanal é maior do que muitos países europeus. Durante a estação das chuvas, boa parte dessa área fica submersa, formando um sistema de lagos, rios e canais que abriga a maior concentração de jacarés do planeta, a maior população de onças pintadas fora da Amazônia e mais de 600 espécies de aves. Fotógrafos de vida selvagem de todo o mundo pagam fortunas para passar dias no Pantanal Mato-Grossense, porque a concentração de animais em espaço aberto não tem equivalente em nenhum outro lugar da Terra, incluindo as famosas savanas africanas. Pouquíssimas pessoas sabem que Mato Grosso é o coração geográfico da América do Sul. No município de Chapada dos Guimarães, existe um marco que sinaliza o ponto considerado o centro geodésico do continente sul-americano. Esse ponto foi calculado por geógrafos e representa o centro geométrico de toda a América do Sul. Estar naquele lugar significa estar equidistante das extremidades norte, sul, leste e oeste do continente. É uma curiosidade geográfica que poderia transformar Chapada dos Guimarães numa atração turística de nível mundial, mas que ainda é desconhecida pela esmagadora maioria dos brasileiros e até dos próprios mato-grossenses. A Chapada dos Guimarães é por si só um dos lugares mais extraordinários do Brasil, e o fato de ser tão pouco celebrada nacionalmente é um mistério. Esse planalto com mais de 800 metros de altitude, coberto de formações rochosas milenares, cachoeiras que despencam de paredões de arenito e uma biodiversidade impressionante, foi habitado por povos indígenas há pelo menos 10 mil anos. As pinturas rupestres encontradas nas cavernas e paredões da Chapada são algumas das mais antigas já identificadas no centro-oeste brasileiro. Arqueólogos encontraram na região vestígios de civilizações que viveram ali muito antes de qualquer cultura europeia sequer imaginar que o continente americano existia. O estado que hoje é Mato Grosso foi durante séculos um dos territórios mais disputados e cobiçados da América do Sul por causa do ouro. A corrida do ouro, que a maioria das pessoas associa à Califórnia ou à Austrália, aconteceu no Brasil com muito mais intensidade, e Mato Grosso foi um dos epicentros dessa febre. No século XVIII, as descobertas de ouro e diamantes na região atraíram uma das maiores migrações internas da história colonial brasileira. Cuiabá, a capital do estado, nasceu diretamente dessa corrida mineral, fundada em 1719 como base de operações para garimpeiros que chegavam de todas as partes do Brasil colonial. Em seu auge, Cuiabá era uma das cidades mais ricas e movimentadas de toda a América Portuguesa, recebendo expedições, comerciantes e aventureiros numa escala que poucas pessoas associam ao Mato Grosso atual. Por falar em Cuiabá, a capital mato-grossense tem um título climático que os moradores conhecem bem, mas que é pouco divulgado fora do estado. Cuiabá é considerada uma das cidades mais quentes do Brasil, disputando com cidades nordestinas o posto de capital mais quente do país. Temperaturas acima de 40 graus são comuns durante os meses de seca, e a cidade já registrou marcas que chegam perto dos 44 graus centígrados. Esse calor extremo, combinado com a seca intensa que assola
dólar região entre junho e outubro cria um cenário de vulnerabilidade climática que tem se intensificado com as mudanças no clima global. O que poucos sabem é que esse calor todo tem uma explicação além da latitude. O desmatamento nas regiões ao norte do estado destrói o mecanismo natural de umidificação do ar, e o resultado é um calor que vai aumentando conforme a floresta vai sumindo. Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil e um dos maiores do mundo, mas a dimensão desse fato vai muito além do que os números mostram na superfície. O estado produz sozinho uma quantidade de soja que alimentaria países inteiros. As fazendas do Mato Grosso são tão grandes que algumas delas têm área maior do que municípios inteiros de estados como Rio de Janeiro ou Sergipe. Existem propriedades rurais no estado que possuem pistas de pouso privadas, hospitais próprios, escolas para os filhos dos funcionários e até redes de internet via satélite instaladas no meio do cerrado. São cidades privadas dentro de fazendas, um fenômeno que não tem paralelo em nenhum outro lugar do Brasil e que revela a escala absurda do agronegócio mato-grossense. Mas o agronegócio que hoje domina o Mato Grosso não chegou ao estado por acaso, nem de forma gradual. Foi um projeto deliberado do governo militar brasileiro nas décadas de 1960 e 1970, quando o regime decidiu ocupar e desenvolver o interior do país. O programa de colonização criou incentivos para que famílias do sul do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul e do Paraná, migrassem para o Mato Grosso e começassem a abrir fazendas em terras que eram cobertas por cerrado e floresta. Cidades inteiras no norte do Mato Grosso foram construídas do zero nessa época, planejadas e erguidas pela iniciativa privada com apoio governamental. Sinop, Lucas do Rio Verde e Sorriso são exemplos de cidades que não existiam antes dos anos 1970 e que hoje movimentam bilhões de reais por ano. É uma das maiores transformações territoriais já realizadas de forma planejada em qualquer lugar do mundo. O rio Xingu, que corta o leste do Mato Grosso antes de entrar no Pará, é palco de uma das histórias mais marcantes da relação entre o Brasil e seus povos indígenas. O Parque Indígena do Xingu, criado em 1961 pelos irmãos Vilas Boas, após décadas de luta, foi a primeira grande reserva indígena demarcada no Brasil. Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas percorreram durante anos a pé e de barco regiões completamente inexploradas do Mato Grosso para encontrar, registrar e proteger povos indígenas que nunca tinham tido contato com a civilização. O que eles viram e documentaram mudou para sempre a compreensão que o Brasil tinha de seus povos originários. Hoje, o Parque do Xingu abriga mais de 17 povos diferentes, com línguas e culturas completamente distintas entre si, vivendo num território protegido que é referência mundial em política indigenista. O Mato Grosso tem um fenômeno natural que ocorre uma vez por ano e que transforma completamente a paisagem do estado de uma forma que impressiona qualquer pessoa que presencia pela primeira vez. A queimada natural do cerrado, somada aos incêndios que ocorrem durante a seca, cobre o céu do estado com uma fumaça tão densa que cidades como Cuiabá ficam envoltas numa névoa alaranjada que bloqueia o sol. A qualidade do ar despenca, aeroportos fecham, escolas suspendem aulas ao ar livre e moradores convivem por semanas com o cheiro de fumaça e a visibilidade reduzida. Esse fenômeno, que se intensificou dramaticamente nas últimas décadas por causa do desmatamento acelerado, já colocou o Mato Grosso no centro das discussões climáticas internacionais e é monitorado por satélites da NASA e da Agência Espacial Europeia em tempo real. Poucos sabem que Mato Grosso foi palco de uma das expedições científicas mais importantes da história da exploração geográfica mundial. Em 1925, o explorador britânico Percy Harrison Fawcett desapareceu no Mato Grosso, enquanto procurava uma cidade perdida que ele chamava de Z, uma civilização mítica que acreditava existir no interior da floresta brasileira. Fawcett era um explorador respeitado, com décadas de experiência, e sua expedição contava com equipamentos e planejamentos sofisticados para a época. Ele entrou na floresta mato-grossense com seu filho e um amigo e nunca mais foi visto. O desaparecimento de Fawcett tornou-se um dos maiores mistérios da exploração geográfica do século XX, gerando dezenas de expedições de resgate, teorias, livros e até um filme de Hollywood.
Alguns pesquisadores acreditam que a cidade Z que Fawcett procurava era justamente uma das civilizações que deixaram os geoglifos encontrados na Amazônia, o que daria uma dimensão completamente nova ao mistério. O Mato Grosso produz algo que a maioria dos brasileiros consome diariamente sem saber a origem. O estado é o maior produtor nacional de algodão, e essa produção abastece não apenas a indústria têxtil brasileira, mas também exporta para países da Ásia e da Europa. Além do algodão, o Mato Grosso é líder nacional na produção de milho, carne bovina e girassol. A combinação dessas culturas faz do estado o maior fornecedor de matérias-primas agrícolas do Brasil, um título que raramente aparece nas discussões sobre o estado, mas que tem impacto direto na vida de todos os brasileiros, desde o preço da carne no açougue até o valor da roupa nas lojas. O estado tem uma história de divisão territorial que pouca gente conhece. Em 1977, durante o governo militar, o Mato Grosso foi dividido ao meio e a parte sul virou o estado do Mato Grosso do Sul. Antes dessa divisão, o Mato Grosso original era um território de dimensões absolutamente colossais, maior do que muitos países da Europa. A divisão foi uma decisão política e administrativa, mas gerou consequências que até hoje se refletem na rivalidade entre os dois estados, na disputa por recursos federais e na identidade das populações que ficaram de cada lado da fronteira. Muitas famílias que viviam na região sul do antigo Mato Grosso acordaram um dia e descobriram que eram de outro estado sem ter se mudado um único metro. A fauna do Pantanal mato-grossense guarda um segredo que surpreende até biólogos experientes. O Pantanal tem a maior densidade de onças pintadas do mundo, superando até as florestas amazônicas na concentração desse felino. Estima-se que existam mais de 4.000 onças pintadas no Pantanal, número que representa uma parcela significativa de toda a população mundial da espécie. O turismo de observação de onças no Pantanal mato-grossense cresceu de forma extraordinária na última década e hoje movimenta milhões de reais por ano, com turistas vindos da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia, pagando valores altíssimos por expedições de alguns dias nas fazendas convertidas em lodges ecológicos às margens dos rios pantaneiros. O Pantanal transformou a onça pintada de ameaça para o gado em principal ativo econômico de uma nova geração de proprietários rurais que entenderam que o animal vivo vale muito mais do que o animal morto. E o último fato sobre o Mato Grosso é o que talvez mais sintetize a grandeza contraditória desse estado. O Mato Grosso é simultaneamente o estado que mais desmata e um dos que mais conserva no Brasil. É o maior destruidor de cerrado do país e também o guardião do maior corredor de biodiversidade da América do Sul. É onde o agronegócio mais avança e onde os povos indígenas mais resistem. É o estado mais quente e o que tem as águas mais frias e cristalinas da bacia amazônica. O Mato Grosso é um estado de extremos que coexistem de forma tensa e permanente, um espelho das contradições mais profundas do Brasil. Entender o Mato Grosso é entender algo essencial sobre o que esse país é, sobre o que destrói e sobre o que ainda tem a oferecer ao mundo. Se você chegou até aqui, compartilha esse vídeo porque esse estado merece ser conhecido de verdade.